Olá, boas-vindas a mais uma análise aprofundada para quem busca estar um passo à frente. Hoje, 29 de dezembro de 2025, a gente vai mergulhar fundo nas notícias que, olha, tem tudo para aparecer na sua prova. Vamos conectar os pontos entre a geopolítica global, que está pegando fogo, a crise climática, que já bate na nossa porta, as decisões que mexem com o bolso de todo mundo e, claro, mudanças importantes no serviço público. Exato. A nossa missão aqui é transformar a informação de hoje na sua vantagem de amanhã. Vamos começar? Bom, o cenário internacional está, para dizer o mínimo, tenso. O epicentro de tudo é um encontro marcado para este domingo. De um lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky E do outro, o presidente americano Donald Trump, que, aliás, já chegou dando o tom da conversa, né? E que tom! A frase foi: Zelensky não tem nada até que eu aprove. É uma declaração muito forte. O que está realmente em jogo nessa reunião? Olha, essa frase, ela é a síntese de uma mudança gigantesca na política externa americana. A reunião em si é uma tentativa, claro, de mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas o pano de fundo é bem maior. O que a gente está vendo é uma abordagem que, deixa de lado as alianças tradicionais para focar em negociações diretas, de poder a poder, sabe? Quase como um jogo de xadrez, onde cada movimento é calculado pensando na vantagem, não necessariamente em valores ou ideologias. Exatamente. É um cálculo de poder puro. Essa abordagem mais pragmática, quase transacional, isso tem um nome técnico, não tem? Só como algo que um examinador adoraria explorar numa prova. Com certeza. E isso é cara de prova. O conceito que amarra essa atitude toda é a Realpolitik. Realpolitik. Isso. É a política externa guiada por considerações de poder nacional e não por princípios éticos. O Trump está basicamente sinalizando que o apoio americano não é um cheque em branco. Tem um preço. E para o Brasil, que sempre navega com uma política de neutralidade, essa mudança é crítica. A resolução desse conflito afeta diretamente as nossas exportações, o mercado de energia, mexeu no tabuleiro global, mexe com a nossa economia. Não tem jeito. E para adicionar ainda mais tensão nesse xadrez, na véspera do encontro, a Rússia lança um ataque massivo contra Kiev. Drones, mísseis, mortos e feridos. Pois é. E logo depois, o Vladimir Putin vem a público e diz que a Ucrânia não tem pressa em alcançar a paz. Não parece uma atitude de quem quer negociar, né? Qual é a lógica por trás de um movimento tão agressivo um dia antes de uma conversa sobre paz? É uma tática clássica, embora brutal, de aumentar as apostas. Isso tem nome, e é outro ponto importante para a prova. Diplomacia coercitiva. Diplomacia coercitiva. Isso. A Rússia está usando a força militar para fortalecer a posição dela na mesa de negociações. É uma demonstração de força que diz, basicamente, olha, o custo de não negociar nos meus termos vai ser altíssimo. Ao mesmo tempo, é uma escalada de conflito deliberada. Cada ataque desses elimina a confiança, que já quase não existe, e torna qualquer avanço diplomático infinitamente mais difícil. Então é uma forma de negociar com uma arma apontada para a mesa. E atacar a capital com alvos civis, isso também deve ter implicações legais internacionais, imagino? Sem a menor dúvida. Ataques indiscriminados contra civis são uma violação, flagrante do direito internacional humanitário. Isso pode e deve ser enquadrado como crime de guerra. É um tema recorrente em provas de relações internacionais. A jurisdição seria a do Tribunal Penal Internacional, o TPI. Mas aí entramos num impasse jurídico complexo, porque nem a Rússia, nem os Estados Unidos reconhecem plenamente o tribunal. Entendi. É um lembrete sombrio de que mesmo em negociações de paz, a guerra continua ditando as regras. Enquanto os líderes globais negociam em meio a conflitos, tem uma outra crise que não respeita fronteira nenhuma e está atingindo o Brasil de forma muito dura, a crise climática. As notícias falam de Rio e São Paulo em estado de atenção por uma onda de calor brutal. Pois é, e não é só um desconforto, é uma questão de saúde pública. Chegou ao ponto do Ministério Público Federal no Rio ter que intervir pedindo providências. Mas o efeito cascata é o que mais assusta. O calor aumenta drasticamente a demanda por água e energia.
Em São Paulo, o consumo de água teria subido 60%. 60%? Nossa! Exato. E o resultado? O sistema Cantareira, que abastece a maior cidade do país, com um nível em alarmantes 26,4%. A memória da crise hídrica de 2014 volta com tudo. É isso que assusta, essa sensação de filme repetido. É uma combinação de fatores aqui. É um fenômeno pontual ou a gente já pode falar que é a nova normalidade climática? É a combinação perfeita para o desastre, infelizmente. A gente tem um fenômeno climático, potencializado pelas mudanças globais, somado a uma infraestrutura urbana que já opera no limite. Não estamos mais falando de eventos isolados. O conceito central que as provas vão explorar aqui é o de segurança hídrica. Segurança hídrica? Isso. É a capacidade de uma população ter acesso a água de qualidade e em quantidade suficiente. E o que a gente está vendo é a nossa segurança hídrica sob ameaça direta. E quando se fala em crise, a gente sabe que o impacto nunca é distribuído de forma igual, né? A falta d'água não afeta todo mundo do mesmo jeito. De forma alguma. E aqui entra outro conceito fundamental, que é o de justiça climática. Quem são os primeiros a ficar sem água? Geralmente, as comunidades periféricas com infraestrutura mais precária. A crise climática, ela aprofunda as desigualdades que já existem. Uma banca de concurso pode facilmente conectar esse cenário com a Política Nacional de Recursos Hídricos e questionar não só a gestão da água, mas os impactos sociais, a vulnerabilidade climática das nossas cidades. Essa vulnerabilidade toda, claro, tem um custo altíssimo, o que nos leva direto para o próximo tema. Economia, o que mexe no bolso do brasileiro. O governo anunciou o novo salário mínimo para 2026, R$ 1.621. À primeira vista, é um aumento. Mas o que esse número significa na prática? Essa é a grande questão, né? Para entender o impacto, a gente precisa olhar a fórmula. O reajuste segue a política de valorização que combina a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Isso é crucial. Garante não só a reposição da inflação, mas um ganho real se a economia tiver crescido. E aí estão os conceitos de prova, a diferença entre aumento nominal, que é o valor bruto, e aumento real, que é o que sobra depois de descontar a inflação. É o aumento real que, de fato, melhora o poder de compra. Exatamente. Ok, então tem um mecanismo para garantir um ganho real. Isso beneficia milhões de trabalhadores, aposentados, pensionistas. Mas, e o outro lado da moeda? O impacto disso nas contas do governo? Aí está o debate de todo ano em Brasília. O salário mínimo é um instrumento poderoso de distribuição de renda. Mais dinheiro na mão de quem ganha menos, geralmente é injetado direto na economia. Por outro lado, eleva muito as despesas públicas. Cada real de aumento tem um impacto bilionário no orçamento da Previdência, por exemplo. Então a discussão é sempre achar esse equilíbrio entre valorizar o trabalho e a sustentabilidade fiscal. É um tema clássico de economia e AFO. E falando em grandes números e no papel do Estado, outra notícia chamou a atenção. Os Correios fecharam um empréstimo de 12 bilhões de reais. É um valor gigantesco. Isso é um sinal de força ou de desespero? É um movimento de alto risco e talvez alta recompensa? É uma tentativa de sobrevivência. Os Correios, como empresa estatal, enfrentam uma concorrência brutal no e-commerce. Sem um investimento pesado em tecnologia e em modernização, a empresa corre o risco de ficar obsoleta. Esse empréstimo é o capital que eles precisam para essa transformação. Então é uma aposta para se manter relevante. Mas 12 bilhões em dívida, isso não compromete a saúde financeira da empresa a longo prazo? Exatamente esse é o dilema. A operação visa fortalecer a empresa, mas eleva o endividamento a um outro patamar. Isso levanta questões sérias sobre governança corporativa no setor público e, claro, reaquece o debate ideológico clássico, privatização versus estatização. De um lado, quem defende que o privado seria mais eficiente. Do outro, quem argumenta que os Correios cumprem um papel social estratégico, chegando onde não dá lucro. A prova pode explorar todos os lados desse debate. Certo. E da estrutura do Estado para a estrutura do funcionalismo público. Uma decisão importante do Congresso Nacional mexeu com os professores. Foi definido que eles podem, sim, acumular cargos públicos. Como isso funciona exatamente? Bom, é importante esclarecer que não é uma novidade.
É mais uma regulamentação de algo que a Constituição já permite, sabe? Ah, entendi. A regra geral no Brasil é não poder acumular cargos públicos, mas o artigo 37 da Constituição prevê exceções, e uma delas é justamente para os professores. Eles podem acumular 2 cargos de professor ou 1 de professor com outro técnico ou científico. O requisito indispensável, e aqui está o pulo do gato para a prova, é a compatibilidade de horários. Ok, compatibilidade de horários. Então a decisão veio mais para dar segurança jurídica. Mas, na prática, quais as consequências disso para a educação? As consequências são ambíguas. Por um lado, a medida pode ajudar a suprir a carência de professores em algumas áreas e, claro, complementar a renda do profissional. Por outro lado, existe uma preocupação muito legítima com a sobrecarga de trabalho. Um professor com jornada dupla, tripla, isso pode comprometer a saúde dele e a qualidade do ensino que ele oferece. É o clássico debate entre a necessidade prática e a busca pela qualidade ideal. Exato. E para quem estuda direito administrativo ou constitucional, esse tema é um prato cheio. O conceito-chave é acumulação remunerada de cargos públicos. A banca vai querer saber se o candidato conhece a regra, as exceções e, principalmente, esse requisito da compatibilidade de horários. Analisamos hoje o tabuleiro geopolítico, a emergência climática, as finanças do país e a estrutura da educação. Fica claro que entender como uma decisão lá em Washington se conecta com o nível do reservatório aqui em São Paulo é a chave para uma compreensão profunda da realidade, né? Sem dúvida. A análise aprofundada é a melhor ferramenta. E para compor este panorama, nós utilizamos informações da Agência Brasil, da CNN Brasil, Metrópolis, R7, BBC News Brasil, Poder 360 e do Portal Terra. E antes de terminar, fica uma provocação. Em um mundo tão interconectado, onde uma negociação de paz a milhares de quilômetros pode impactar o preço do pão na esquina, será que ainda existe notícia puramente local ou puramente internacional? Para continuar recebendo análises diárias como esta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Até a próxima!